Opa, estamos de volta com HRD gente, só para recapitular para quem não lembra do último capítulo, nosso trio monstro foi atacar as terras do Lorde Demônio da Inveja. Depois de matar muita gente o Lorde apareceu e o Arthur abriu as portas do circo de Soled e depois ele conta para seus irmãos e mestre toda a história dele relacionado aos demônios, que ele é meio demônio, quem era seu provável pai e o resto que vocês sabem. Capítulo 25 Os Heróis dos Elfos. Eles voltariam para a grande floresta dos Elfos Brancos, mais específico para a cabana de Udir e iriam descansar. No dia seguinte Udir mandaria uma carta para o Palácio Real por uma de suas feras domadas e 2 horas depois o rei junto à rainha viriam visitar Udir, o que era uma coisa rara, dava para contar nos dedos as vezes em que eles vieram em pessoa até a cabana. Lá Udir contou que os 3 saíram enquanto ele estava fora e em seguida os 3 contaram sobre como eles derrubaram 4 fortalezas e mataram um Lorde Demônio. O rei não conseguia acreditar. Arthur afirmou ter matado de por volta de 10.000 pessoas. Ele tinha uma estimativa pois Asmodeus absorve almas enquanto Atila e Lutz afirmaram que deviam ter matado por volta de 3.000. Eram números absurdos. Eles estimavam que o exército do Lorde Demônio da Inveja tivesse por volta de 40.000 soldados. Isso era um golpe duro e quando Arthur contou que ele pessoalmente enfrentou e derrotou o Lorde Demônio da Inveja e Atila e Lutz colocaram o antigo Lorde para correr o rei deu um grito de comemoração e os guardas que o acompanhavam se curvaram em agradecimento ao trio. Em seguida o rei e os demais se despediram e prometeram uma festa em comemoração aos heróis e uma semana depois um grande festival aconteceu. Foi uma grande festa onde a realeza élfica não poupou dinheiro e eles decidiram manter a morte do Lorde em segredo e o motivo da comemoração foi anunciado como uma surpresa. Assim no início da festa o rei estava no topo de uma enorme escadaria e diante de uma grande multidão ele fez um sinal com a mão de todos fizeram silêncio e em seguida um mago elfo usou um feitiço que ampliava a voz do rei. Imagino que todos estão curiosos para saber o motivo da comemoração de hoje. Essa comemoração é algo que vai entrar para a história dos elfos, pois hoje comemoramos a morte do Lorde Demônio da Inveja. Malacar está morto, diz Likir. Nesse momento gritos de comemoração podem ser ouvidos, todos estavam gritando, se abraçando e comemorando até que o Likir pede silêncio novamente. Para aqueles que não sabem o Lorde Demônio Malacar era um dos mais jovens Lordes Demônios, que apesar de jovem conseguiu enfrentar de igual para igual nosso grande protetor Udir e quase o venceu, só não venceu graças à interferência de 3 jovens não, agora eles são heróis. 3 heróis que quando ouviram a provocação e as ofensas que o Lorde Demônio disse partiram para a terra dos pesadelos matando todos os 10.000 guerreiros que entraram em seu caminho e em seguida derrotando o atual Lorde fazendo seu pai, o antigo Lorde correr tremendo de medo de ter o mesmo destino do filho. Para aqueles que estão aqui eu lhes apresento Arthur, Atila e Lutz, nossos heróis, diz Likir. O trio aparece na escadaria e o rei sai do centro para eles ficarem enquanto todos gritam seus nomes e aplaudem. Arthur em seguida tira a cabeça de Malacar deixando todos ainda mais animados. Agora com o motivo da festa tudo ficou ainda mais animado e depois de um dia inteiro de comemoração e de Arthur, Atila e Lutz se cansarem de contar como eles derrotaram o Lorde a festa acabou. No dia seguinte Arthur teria uma folga do treinamento e como de costume ele saiu sem ninguém perceber e foi conversar com Selene. Depois de alguns beijos, abraços e ouvir sobre os acontecimentos da universidade desde o último dia que eles se encontraram Arthur abriu o jogo com Selene e contou sobre sua linhagem. Ela estaria deitada no meio das pernas dele encostada em seu peitoral e não diz nada. Então, não vai falar nada, diz Arthur. Sinceramente, não muda nada para mim, mas fico feliz que você tenha contado para mim, não me importo com sua origem, eu te amo independente disso, diz Selene. Arthur sorri. Aqueles idiotas, bem que eles falaram, eu estava nervoso à toa, pensaria Arthur se lembrando de Atila e Lutz. O que você acha que é mais imponente, ser a esposa de um Lorde Demônio ou a de um herói, disse Selene, rindo em seguida. Acho que ser esposa do Rei Demônio e principal conselheira dele é melhor, diz Arthur. Selene se vira com uma cara confusa. Por acaso você nasceu com a marca, diz Selene. Arthur sorri. Sim, atualmente eu estou com 9 bênçãos, consegui 2 novinhas matando os soldados do Lorde e outra matando o Lorde, vou ter que me esforçar bastante para dominar meus novos poderes antes de partirmos para o Império, diz Arthur. Selene estava de queixo caído e Arthur fecha a boca dela com sua mão. 9, caramba, eu suspeitava que você tinha 4 no máximo 5, diz Selene. Eu nasci com 4, as outras 5 eu consegui, diz Arthur. Você nasceu com 4, tá brincando, os deuses têm seus favoritos, sabe como eu fiquei feliz quando eu descobri que eu tinha uma, diz Selene. Imagino, uma já é motivo para comemorar, diz Arthur. Selene ri. Mas realmente, ser a esposa e conselheira do Rei Demônio vai ser demais, acho que meu pai não vai gostar muito, mas é a vida, diz Selene, rindo em seguida. Arthur voltou e no dia seguinte em seu treinamento ele mostrou algo que ele guardava consigo há muitos anos, um ovo de corciano. Udir não fazia ideia do animal que estava ali então Arthur contou sua ideia. Ele havia identificado que aquele animal era um monstro relacionado ao gelo. Ele planejava ir ao extremo norte para chocar o ovo, mas com sua recente nova bênção, a bênção do inverno ele tentaria abaixar a temperatura do ovo e veria se seria o suficiente para chocar o ovo. Udir concorda e decide acompanhar o processo, mas antes Arthur passa uma semana aprendendo sobre sua nova bênção e considerando que o controle de mana de Arthur era de altíssimo nível, ele evoluiu bastante.
Eles iniciaram o processo e quando Arthur começou a colocar a mana usando sua bênção do inverno e diferente do que eles pensaram, o ovo ao invés de simplesmente começar a se rachar com o tempo começou a absorver a mana do Arthur. Quanto mais Arthur colocava, mais ele absorvia, era como um poço sem fundo, foi uma hora dele absorvendo sem parar. Se Arthur não tivesse uma gigantesca quantidade de mana ele estaria fudido, e mesmo assim, 70% da mana foi absorvida e o ovo parou. No dia seguinte o ovo chocaria revelando um pássaro de Corciano e ao ver o Dir ficaria impressionado. Arthur me diga, quais as bênçãos desse pássaro, diz o Dir. Bênção do gelo verdadeiro, bênção da ressurreição, bênção das chamas congeladas e a bênção do inverno, diz Arthur, muito impressionado. Arthur nesses anos de treinamento desenvolveu os olhos que tudo veem a um ponto onde ele conseguia identificar quais eram as bênçãos com total precisão. Arthur, cria um vínculo com ela, diz o Dir. Arthur usa a bênção domador de feras e cria um vínculo com o pássaro que olha para Arthur e pula na direção dele indo para seus braços. Mamãe, diz o pássaro ciano mentalmente para Arthur graças ao vínculo da bênção. Mamãe não, papai, por favor, diz Arthur. Papai, diz o pássaro. Arthur, essa é a Fênix do Inverno, uma besta que um dia já foi a grande protetora do Extremo Norte, antes mesmo do Rei Demônio nascer. Não sei como um ovo desta espécie foi parar em um leilão, mas saiba que essa é uma besta que no futuro pode se tornar uma besta protetora. Não sei que destino você tem, mas para se encontrar com tantas pessoas fortes, algo pequeno não é, diz o Dir. Depois disso alguns meses se passam e Selene finalmente se forma na universidade. Foi uma bela formatura. A propósito Selene virou uma celebridade de bônus por ser parceira de Arthur. Agora com ela formada ela visitava Arthur com muita frequência e vivia conversando com o Dir já que ela adorava ouvir as histórias de Udir. O dia de partir finalmente chegou. Na verdade não, Arthur, Átila, Lutz, Selene, a Matilha e a Fênix partiram com uma semana antes da caravana dos Elfos Brancos. Eles queriam mais tempo para conhecer a capital imperial e passariam em algumas cidades no caminho. A primeira parada deles foi a cidade de Brumavento, uma cidade que já fazia parte do Império Excalibur que ficava perto da fronteira entre o território dos Elfos e o Império, movimentada com ruas feitas de paralelepípedos com mercados agitados. Arthur, Átila, Lutz, Selene e a majestosa Fênix do Inverno nomeada como Christine, ou Cris para os íntimos, eram uma atração por onde passavam. As pessoas se maravilhavam com a presença de Cris e muitos se aproximavam perguntando sobre eles e sobre Cris. Arthur estava à vontade nas interações sociais, contava suas proezas com entusiasmo, enquanto Selene apreciava as expressões fascinadas dos espectadores. A Fênix, por sua vez, voou pelos céus da cidade, deixando uma trilha de pequenos flocos de neve em seu rastro e fazendo o clima quente da cidade se tornar agradável e até frio para alguns. A segunda parada deles foi uma cidade que ficava no topo de uma grande montanha que era um ponto turístico muito famoso. Átila que roubou a cena pois eles com preguiça de subir a montanha decidiram pedir uma carona e assustaram toda a cidade com um enorme dragão aparecendo nos céus e parando de frente à cidade e quando os guardas estavam reunidos Átila simplesmente se destransformou e todos ficaram surpresos. Assim durante o dia em que eles ficaram conhecendo os principais pontos turísticos Átila estava sempre rodeado de fãs que pediam para ele se transformar em alguma criatura que ele conhecia. A terceira parada foi o Vale das Mil Flores, um lugar de beleza exuberante, onde a natureza florescia em seu máximo potencial e era fortemente preservado pelo Império por ser um local feito e cuidado até sua morte pela esposa do grande herói Arthur, que empunhou a Excalibur e ajudou a derrotar o Rei Demônio. Arthur, Átila, Lutz e Selene aproveitaram para relaxar e apreciar o cenário sereno. A Matilha brincava livremente nas vastas plataformas, e Cris ficou andando junto à Matilha, mais especificamente em cima de Hera. A última parada deles antes de chegar ao Império foi a Torre de Astronomia de Lisandra, uma torre alta e imponente onde estudiosos se reúnem para observar o céu noturno. Aqui, Selene teve a oportunidade de discutir suas paixões por estrelas e constelações com outros astrônomos e aprendeu muito com eles. Enquanto isso, Arthur e os demais aproveitaram para explorar a região com mais cuidado, já que eles não tinham muito interesse em astronomia. Finalmente, depois de 3 meses de exploração e interação, o grupo chegou à capital imperial, ansiosos para participar do torneio e descobrir os desafios que o grande império lhes reservava.